Boa tarde, queridos irmãos. Essa música realmente toca fundo nos nossos corações. Frente de serviço que a todos levanta. É isso que é uma casa espírita. Frente de serviço, mas a gente precisa querer trabalhar. Eu agradeço a todos que mandam mensagens se prontificando ao trabalho. Isso realmente me emociona. Vamos dar início à nossa reunião. Eu pediria a Liliane para fazer a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, querida. Então, a nossa leitura hoje é do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Paulo, em Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus, nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo Espírito Cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe imputa propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te que o vaso de tuas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Obrigada, Liliane. Vou pedir a Andressa que faça a nossa prece inicial. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos agradecer, então, a Deus, nosso Pai, que abençoado seja mais este momento em que nos reunimos nesta tarde de sábado. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos recebido. Queridos irmãos, que a paz, que a bondade e o amor de Jesus nos envolva e acolha esse nosso encontro de corações, buscando conforto, o aprendizado, o amor. Auxilia-nos neste momento, Senhor, de nosso estudo, as orações,
e que nosso palestrante seja inspirado, seja orientado pelos espíritos benfeitores. E que possamos, nessa tarde, ter um entendimento da lição de hoje. Que essa lição possa nos orientar e que possamos aplicá-la nas nossas ações diárias. Agradecemos, Senhor, e permaneça conosco. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje nós temos mais uma vez conosco o nosso querido Hélio Tinoco, que vai falar com o tema Estar no Mundo Sem Ser do Mundo. Hélio, querido, com você. Obrigado, Fátima. Todos me escutam bem aí? O áudio está bom, Fátima? Sim, está ótimo. Então vamos lá, meus irmãos, um desafio. Nós estamos diante de um desafio. Estar no mundo sem ser do mundo. E quando nós preparamos esse trabalho, nós fizemos sempre, os companheiros vão perceber aqui ao longo do desenvolvimento dele, trazemos sempre dois textos que se comungam e conversam um com o outro. Eu quero, para começar essa palestra, trazendo duas mensagens. A primeira, de João, capítulo 17, versículo 15 a 16. E o segundo texto, Paulo de Tarso, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. No primeiro texto, no versículo de número 15, a fala de Jesus se refere a uma oração. Ele intercede a Deus pelos discípulos que permaneceriam à frente do ministério. Mas ele também intercede por aqueles novos discípulos que viriam mais para frente. Então a prece diz respeito a nós outros. E o versículo 15 começa dizendo assim: não peço que os tires do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas veja a mudança de paradigma, mas que os livres do mal. Então, a nossa questão está em estar no mundo e também, ao mesmo tempo, nos livrar do mal. Quando nós aprendemos na oração chamada do Pai Nosso, aquela oração que o Senhor nos deixou registrada no grande sermão da montanha, no versículo 13 dessa prece, ele nos ensinou a orar e dizer a Deus: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, mas livra-nos do mal. No passado, com um pensamento teológico limitado, a gente imaginava que esse mal fosse o mal exterior, dos homens maus, dos problemas mais graves, da violência. No entanto, há uma outra tônica mais intensa ainda, que é livrar do mal que está em nós mesmos. A prece de Jesus, que rogava a Deus a sua intervenção para que não nos tirasse do mundo, mas que nos ajudasse a vencer o mal, ele se referia pela luta diária que temos que enfrentar para vencer, na verdade, o mal que está em nós mesmos. Esse mal que surge num cenário de imperfeição moral, naturalmente. Uma questão que vai nos esclarecer disso é a 120 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec questionou os benfeitores amigos, perguntando-lhes: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? E diante da pergunta de Kardec, os espíritos corrigem-no dizendo: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Quando criados, todos nós iguais, segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, nós adentramos a uma jornada em direção à perfeição moral. Então, a nossa ignorância nos levou a praticar o mal. No entanto, meus irmãos, permanecer no mal é uma escolha. Não combater o mal que está em nós é uma decisão que talvez, muitas vezes no passado, tomamos de forma leviana. Mas eu queria, para agregar valores a esse texto, trazer um outro texto, agora pertencente a Emmanuel, no Reformador, de abril de 1967,
que traz como título Em Serviço no Mundo. E Emmanuel coloca-nos assim: indubitavelmente, ou seja, sem dúvida alguma, os cristãos de todas as procedências são chamados a viver no mundo, sem se agarrarem ao mundo, para servirem ao mundo em nome do Senhor, valorizando, consequentemente, a si mesmos. É assim que será possível encontrá-los em todas as posições. Na visão de Emmanuel, nesse artigo do Reformador, é preciso viver no mundo. Meus irmãos, o mundo, viver no mundo é inevitável. Precisamos de vivenciar experiências materiais, mas sem se agarrarem ao mundo, é a proposta de Emmanuel. A gente avança naquele primeiro texto de João 17, e agora vamos ao versículo seguinte, 16. O 15, recordemos: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E completa dizendo: porque não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Era Jesus trazendo, nos mostrando a sua semelhança, a nossa semelhança para com ele. E mais que isso, revelando-nos a nossa verdadeira identidade. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não sei quantas vezes ouvimos isso. Pode ser que algum companheiro, começando agora, tenha ouvido poucas vezes, mas somos espíritos imortais, passando pelo mundo físico, para utilizar do mundo físico, para construir virtudes e valores espirituais, para nos enxergar em meio aos embates dos relacionamentos. Não são do mundo, como também eu do mundo não sou. Num outro texto, também de Emmanuel, no Reformador, agora de maio de 1962, que traz como título O Servo do Senhor, Emmanuel diz assim: o servo do Senhor é claramente conhecido na seara ativa do Senhor, mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer a presença em seus traços essenciais. Daqui para frente, Emmanuel faz uma listagem de traços daqueles que são servos do Senhor. Poderíamos fazer para cada um de nós um momento pessoal de autorreflexão e verificar se temos, ou talvez não por completo, mas resquícios dessas qualidades. Ele começa dizendo: vive no mundo sem se agarrar ao mundo. Meus irmãos, é a primeira das características. Por isso o tema: viver no mundo, estar no mundo sem ser do mundo. Mas ele ainda age sem apego. Ele ilumina sem alarde. Ele convence trabalhando. Atravessa o tumulto construindo silêncio. Injuriado, esquece. Advertido, aproveita. Considera o passado, apontando o futuro. Renova sem crítica. Perdoa sem jactância. Sofre sem queixa. Carrega fardos pesados sem pretensão de virtudes. E Emmanuel vai concluindo dizendo: socorre espontaneamente. Fala edificando. Eleva-se elevando os outros. Colabora olvidando a si mesmo em louvor do interesse geral. Espera fazendo o melhor que se pode. Corrige abençoando, educa amparando sempre. E fecha Emmanuel essa mensagem do Reformador dizendo: em suma, quem se dedica ao Senhor entrega-se-lhe ao bendito poder, como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Estar no mundo sem ser do mundo. Meus irmãos, guarda para mim, com 2 asteriscos aí, esse quanto, e daqui a pouco eu quero resgatá-lo numa outra linha de raciocínio. Mas avancemos, então, para trabalhar o segundo texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos ter alguém com o áudio aberto aí. Por favor, manter o cuidado, como a direção pediu para fechar o áudio. Capítulo 5, versículo 17. Diz assim o texto do apóstolo dos gentios: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Emmanuel, Paulo de Tarso, nesse momento, afirma que se alguém está, então talvez eu pudesse olhar para a minha história e perceber se há em mim atitudes novas, posições novas, se eu tenho sido mais flexível, se eu tenho conseguido exercitar o perdão, a tolerância e a compreensão. Mas se alguém está em Cristo, esse alguém é nova criatura. Numa outra oportunidade, Emmanuel agora, ainda trabalhando o Reformador, eu queria aqui abrir um primeiro parênteses para dizer para os companheiros que o Reformador é uma literatura produzida pela Federação Espírita do Brasil, que é uma excepcional fonte de pesquisas. Aborda inúmeros assuntos, e nós podemos pesquisá-los através do site da Federação Espírita do Brasil. Quando, adentrando ao site, clicamos em Reformador e clicamos em seguida em Acervo. E lá estão todas as revistas produzidas até a atualidade, desde a primeira, desde o primeiro número até o número mais atual. Mas em setembro de 1955, Emmanuel escreve o artigo Renovemo-nos, e eu recortei uma parte dele que diz assim: quanta gente fala em Cristo sem buscar-lhe a companhia. E vai adiante, muitos dizem, quero Jesus, mas não o aceitam. O problema do cristão, todavia, não é apenas suspirar pelo Senhor, é permanecer com Ele, assinalando-lhe a palavra e seguindo-lhe o exemplo. Meus irmãos, com extrema facilidade nos autodesignamos discípulos do Senhor. Mas será que entendemos que o discípulo é aquele que segue orientações do Mestre? Será que temos, pelo menos ao longo do nosso dia, da nossa vida, mesmo depois de ter conhecimento, em especial do conhecimento espírita, será que temos tentado transformar o conhecimento em atitudes? É preciso permanecer. E quando eu encontrei esse permanecer, eu me lembrei de João 15, versículo número 7, onde o Senhor vai nos deixar uma espécie de aparelho de medição para autoavaliar qual o nosso grau de amor e de compromisso para com Jesus. Ele vai dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Meus irmãos, é fácil ir até Jesus na hora da dor, na hora de um processo obsessivo, na hora de uma falência financeira, na hora da perda de um ente querido. Nossos corações sensibilizados vão até Jesus. Difícil, meus irmãos, é permanecer nele, porque depois que recebemos o benefício, muitos de nós esquecem-se dos compromissos assumidos por receberem esses benefícios. O desafio é permanecer em Jesus e permanecer nas suas palavras, permanecer na tentativa honesta, diariamente, procurar cumprir com as suas orientações. Mas voltando ao texto do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Meus irmãos, ser nova criatura é renovar. Ser nova criatura é deixar tudo que passou para trás, porque tudo se faz novo. As propostas precisam ser novas, os objetivos precisam ser renovados, mas se alguém está em Cristo, tudo se faz novo. Talvez se pudéssemos agora olhar, desarmando a nossa autodefesa emocional e entender que ainda nos restam muitos defeitos a serem trabalhados, mas que, se percebemos alguma mudança, algum melhoramento, temos que validar. No entanto, sair da acomodação para ingressarmos efetivamente na caminhada de renovação e ser o que Paulo de Tarso chamaria de uma nova criatura. Essa nova criatura, mais tarde, ao longo dessa palestra, eu vou atrelar a uma outra fala de Paulo de Tarso, no entanto, agora, na codificação kardeciana, onde ele vai criar uma nova designação produzida por Allan Kardec, nessa mesma vertente de nova criatura. Mas essa nova criatura, segundo João Evangelista, no capítulo 2, a primeira carta das 3 cartas que escreveu a igreja, e ele vai trazer o capítulo 2, versículo 15 a 17. Meus irmãos, leiam comigo, acompanhem na tela comigo. Diz o texto:
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a palavra mundo aparece na Bíblia, normalmente ela assume 3 ideias básicas. A primeira, mundo, o orbe, o planeta. Não é desse. Não é desse que estamos falando. Não é desse que João está falando. Porque o planeta, esse temos que amar e cuidar dele. É o nosso habitat. Também aparece como sendo a palavra mundo, os habitantes do mundo. Você vai se recordar comigo do texto áureo da Bíblia, João 3,16, que diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse mundo são os habitantes. Mas aqui, o mundo, os valores mundanos, as atitudes linkadas à matéria, todos e quaisquer tipos de inclinações que nos afastam da espiritualidade e nos aproximam do homem carnal. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Na verdade, Deus nos ama o tempo todo. Ele compreende o nosso momento carnal, materialista. No entanto, o convite, meus irmãos, é para que nos corrijamos, porque se não o fizermos, nos afastaremos automaticamente de Deus. Deus jamais nos abandona. Mas segue o apóstolo João dizendo, porque tudo que há no mundo, ele vai citar aqui, na visão de João, 3 atitudes linkadas profundamente à matéria. Primeiro, ele cita a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e diz que não é do Pai, mas do mundo. Mas o que é concupiscência? Concupiscência é um anseio pelos prazeres sensuais, é a ganância por propriedades materiais, é a volúpia pela matéria. E o Rabi da Galileia, no seu grande sermão na montanha, mais uma vez, no capítulo 6, versículo 24, teria nos dito que não podemos servir a 2 senhores, porque haveremos de agradar a um e desagradar o outro. E conclui dizendo a sua fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. Deus, Mamon, a ideia de materialismo. Inclusive, em algumas traduções da Bíblia, no lugar de Mamon, que é o Deus que simboliza o materialismo, já encontramos a palavra materialismo. Meus irmãos, quantas vezes nossas intenções, a energia da vida, tem sido direcionada tão somente a aquisições de patrimônios materiais. Quantas vezes é a carne que fala mais alta e esquecemos de encarar o velho homem, cheio de sombras e vícios, para poder vencê-lo e gradualmente avançarmos em moralidade, mas a concupiscência da carne. Interessante quando a gente lembra desse interesse mais voltado para a matéria, para o dinheiro, para o ganho, para o lucro. Nos lembramos de Timóteo, de Paulo de Tarso, escrevendo a primeira carta a um amigo Timóteo, capítulo 6, versículo 10, onde Paulo lhe faz uma importante recomendação. Recomendação essa que é repassada a todos nós. Ele vai dizer-nos assim, referindo aqueles 2 asteriscos, quanto ele vai dizer? Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. Quando convidados ao trabalho voluntário, não podemos perguntar como, com quem, onde e muito menos quanto. Meus irmãos, recebemos de graça e, segundo a orientação de Jesus, de graça precisamos dar. E Paulo complementa dizendo assim, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A dor da consciência, a dor de não ter aproveitado o momento onde nos é revelado com intensa realidade, somos imortais, somos espíritos passageiros desse mundo e vivenciamos a fraqueza de transformar o espiritismo em uma plataforma de ganhos financeiros. Se desviaram da fé e se transpassaram com muitas dores, não castigo, não, mas a colheita dos investimentos equivocados que o fizeram. O amor ao dinheiro é raiz de toda a espécie de males. Não o dinheiro, não o dinheiro em si. Não é o que temos, meus irmãos, que conta.
que conta o que temos, é o que fazemos com aquilo que temos. Se usamos o patrimônio, o nosso intelectual, nossos bens, para benefício de todos, para a expansão do reino de Deus, para a permuta de amor, esse bem será uma dádiva de Deus. Mas coloque para mim um novo asterisco, que eu quero resgatá-lo daqui a pouco, ao longo dessa palestra. Coloque asterisco nesse item, porque o amor do dinheiro é raiz de toda a espécie de males. Vou linkar com o sentimento base que desenvolve esse amor ao dinheiro. Mas avancemos, queridos. A concupiscência da carne, além dela, a concupiscência dos olhos, essa que o mundo comercial explora com tanta propriedade, que nos leva muitas vezes a transformar o que é supérfluo em essencial. Mas também vai falar da soberba da vida, essa ideia alimentada pelo orgulho de que somos melhores que os outros, que somos superiores a alguém, e mais que isso, que somos autossuficientes. Meus irmãos, decorem comigo, guardem essa frase. Todos nós precisamos de todos, o tempo todo. Não somos seres interdependentes, somos seres necessitados, não somos seres independentes, somos seres interdependentes. Precisamos todos uns dos outros, mas o orgulho nos faz sentir melhores, superiores, ou porque temos, ou porque somos temporariamente, ou estamos numa posição aparentemente melhor do que a do outro. Mas o orgulho é a raiz dos males. Veja o que diz o capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando está lá escrito: por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, fala do orgulho. O orgulho é também a negação de muitas virtudes. Não é a proposta dessa tarde, mas o antídoto para combater o orgulho chama-se humildade. E o que é a humildade? É a capacidade psicoemocional de nos conseguir enxergarmos como somos. Então, à medida que eu olho para mim corajosamente e vejo defeitos, isso é positivo. Não preciso vê-los para me autocensurar, para me autocriticar, para me flagelar. Vejo para corrigi-los. Mas se encontro já, e que bom, algumas qualidades, a proposta é intensificar as ações para que ela possa se desenvolver. Vou falar do homem de bem daqui a pouco, mas eu queria antecipar uma fala do codificador Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item de número 3, onde Kardec vai citar uma lista de características do verdadeiro homem de bem. E uma das que mais me salta agora aos olhos, é aquela que ele diz que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições. E veja, meus irmãos, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então, ele descobre defeitos para combater. E diz assim, para completar: todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si melhor do que na véspera. Pai de muitos vícios, meus amigos, o amor, o dinheiro é raiz de todos os males. Na questão 913, Livro dos Espíritos, fazendo o link com esse pai dos vícios, esse orgulho, pai de todos os males, fazendo vínculo, linkando com a ideia do amor ao dinheiro ser raiz de todos os males. Questão 913, Livro dos Espíritos, Kardec definitivamente faz uma importantíssima pergunta. Diz assim: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Numa outra tradução, qual o pior vício? Qual o nosso mais grave defeito? Meu irmão, minha irmã, pode esquecer tudo que eu disse até agora, mas guarde o que eu vou dizer nesse instante. O seu pior problema, o seu mais grave problema, não é o financeiro, não é o familiar, não é de relacionamentos, não é físico, não. O seu pior problema chama-se egoísmo. Os Espíritos responderam a Kardec: temo-lo dito muitas vezes, final do livro dos Espíritos, o egoísmo, e completa dizendo assim: daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e verei que no fundo de todos há egoísmo.
Allan Kardec viria a chamar o egoísmo e o orgulho de as chagas da sociedade, as chagas da humanidade, que tem alimentado as guerras, as discórdias, as separações, que tem levado os homens a conflitos e não a união e a concórdia, indo no caminho contrário, na contramão da proposta de Jesus, de um dia sermos o único rebanho e sermos o único pastor. Mas a questão 913, Kardec teria chamado de chagas da humanidade, como também em outros momentos da sua literatura. Mas voltemos a João capítulo 2, primeira carta, versículo 15 a 17, e diz assim, para concluir, o evangelista: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meu irmão, minha irmã, qual é a vontade de Deus? Senão que nos amemos uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Meus irmãos, o mundo passa, e a sua concupiscência. A gente olha na história da humanidade e nos recordamos de Alexandre o Grande, conquistador greco-macedônio. Dominou o mundo conhecido. Onde está Alexandre? Onde está o Império Greco-Macedônio? Onde está o Império Romano, meus irmãos, que semeou discórdias e guerras? Teria ficado multimilionário de tantos tesouros. Onde está o Império Romano? As ideologias passam, os poderes passam, meus irmãos. O importante e o que fica é o que nós fazemos diante dos poderes, de ideologias, do momento histórico, a fim de aproveitar o momento para construir em nós mesmos as virtudes morais. Então, quando eu olho para aquele que pensa diferente de mim, eu estou diante de alguém que me oportuniza trabalhar a tolerância, a paciência, o respeito, a camaradagem. Mas se repetimos o erro do passado, censuramos, criticamos, ofendemos, nos magoamos, criamos discórdias e separações, meus irmãos, ideologias passam, e passam extremamente rápidas. A vida tem passado muito rápida. As vidas passam rápida. O que fazemos da vida, o que aprendemos com a vida, isso sim vai permanecer para sempre. E aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ama, permanece para sempre. Lá em Mateus 24, chamado Sermão Profético, versículo 13, o Rabi da Galileia faz a seguinte declaração: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Se você se recordar, o versículo de número 12, portanto, o versículo anterior, teria o Senhor dito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos e minhas irmãs, a quantas anda o nosso amor por Jesus? Lá naquele próprio capítulo 15, já aqui citado do João, ele teria dito: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E qual é o mandamento maior do Senhor, se não amarmos uns aos outros da mesma maneira que ele nos amou? Temos tentado, pelo menos. Temos feito um esforço, temos dedicado na nossa preocupação por esse projeto de melhoria moral. Nessa manhã, participei de um programa de rádio, de uma web rádio lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e comentário que nós fazíamos ali, conversávamos ali sobre a questão de lavar as mãos, daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 8. E, dentre os comentários, nos foi relembrada aquela ideia de que é preciso amar da mesma forma que ele nos amou. É lá em João 15, versículo de número... João 13, 35, que vai dizer que os meus discípulos serão reconhecidos por muito amarem. E a conversa, naquele momento, pela manhã, descorreu, inclinou-se para a questão de uma fala do espírito Vemonode. Vemonode registra no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 22, nos faz uma importante consideração. Ele pergunta-nos assim: o que tendes pedido a Deus? Já vos tende lembrado de pedir a vossa melhoria moral? Pedi melhoria moral, e vereis que torrente de bênçãos se derramará sobre vós. Podemos pedir, sim, um relacionamento, podemos pedir um emprego melhor,
podemos pedir qualquer coisa que seja, em cada matéria, e qualquer pedido em cada matéria será ouvido, analisado e atendido de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a vontade de Deus e de acordo com o nosso planejamento encarnatório. Nós, quando pedimos a Deus, Senhor, me faz mais paciente, mais tolerante, mais amoroso, me ajuda a respeitar meu irmão como ele é. É nessa hora que a prece é ouvida imediatamente. Porque o que mais Deus quer da gente é evolução moral. Na verdade, vemos esse planeta em busca de evolução moral. Questão 132. O objetivo da encarnação. 2. Primeiro, evoluir moralmente. Buscar a perfeição moral por meio do aperfeiçoamento. Mas, diz o texto da questão 132, fala dos espíritos, visa ainda outro fim a encarnação, de pôr o espírito em condições de cumprir com a parte que lhe toca na obra da criação. Meus irmãos, um compromisso. Viemos ao planeta para melhorar moralmente e para ajudar os que estão conosco a melhorarem moralmente também. Então, aquele que está em Cristo é nova criatura. E a nova criatura, meus irmãos, ela está no mundo, ela precisa estar no mundo, mas ela não pode se envolver com o mundo. Ela não pode ser do mundo. Ela está no mundo sem ser do mundo. Citado já anteriormente, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, eu quero agora trazer uma outra característica, dentre algumas tantas, vale a pena ver e reler esse texto depois da palestra. Mas Allan Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem, que é também a mesma nova criatura, e aqui, meus irmãos, eu desconfio, apenas desconfio, de que Paulo de Tarso, que está à frente, que é uma das lideranças que auxiliou o Espírito de Verdade a trazer, por meio de Kardec, a codificação, teria inspirado o próprio Allan Kardec a criar a designação homem de bem. E vejam que homem de bem é a mesma que Paulo encarnado, que agora Paulo apóstolo assinara como Paulo de Tarso. Homem de bem e nova criatura, as mesmas personalidades. Mas segue adiante. O verdadeiro homem de bem tem fé no futuro. Razão porque coloca, veja, meus irmãos, os bens espirituais acima dos bens temporais. Eu queria, antes de ler o restante do slide, me reportar aquela passagem de Jesus, João capítulo 6, versículo 19 a 21. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra, porque os ladrões minam e roubam, as traças e a ferrugem corrói, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, porque onde estiver o teu tesouro, estará também aí o teu coração. Meus irmãos, que tesouros são esses do céu, senão as conquistas das virtudes morais e espirituais? Mas voltando ao texto de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai seguir dizendo: possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Não pergunta a quem, e nem por quê, e nem como, e nem com quem. Aceita o trabalho e faz tão somente a parte que lhe é possível. Me recordo aqui de um episódio da história de Chico Xavier, início do seu trabalho com Emmanuel. E ele está em Pedro Leopoldo e extremamente aborrecido, sentado no seu sofá triste. O motivo? Nossos irmãos católicos, naquela ocasião, muito bem intencionados, iam até a porta da casa de Chico Xavier cantarem ladainhas na intenção de exorcizar o venerando. E Emmanuel aparece e vê Chico abatido. Meus irmãos, podemos ficar abatidos, não podemos é permanecer. E diz Emmanuel: Chico, o que aconteceu que você está assim? E ele contou a história. E o conselho que Emmanuel deu a Chico é o mesmo para cada um de nós. Chico, silencia e trabalha. Silencia e trabalha. O trabalho no bem como ferramenta de garantir-nos a evolução moral por meio da caridade, para aprendermos a amar. Mas o codificador prossegue dizendo que o verdadeiro homem de bem encontra a satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta,
no fazer de todos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. Me lembrei do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, item de número 4, a fala do Espírito Erasto, onde Erasto vai trazer 6 características daqueles que estão verdadeiramente no bom caminho. Leia lá depois. Uma delas diz: reconhecer-os-ei pelo número de aflitos a que levem socorro. Meus irmãos, o homem de bem, ele faz o bem pelo bem, ele enxuga lágrimas e ele socorre. Mas segue dizendo Kardec: não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser tirado. O homem de bem, conclui Kardec, respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus próprios. Ele vive aquilo que Jesus ensinou em Mateus 7, versículo 12. Assim como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. O homem de bem, a nova criatura, ele vive no mundo sem permitir ser parte do mundo. Ele é um ser estranho ao mundo, vivenciando no mundo com a compreensão e a ampla visão espiritual. Meus irmãos, não é fácil? É claro que não é fácil. Essa questão do verdadeiro homem de bem, ela nasce na questão 918 do Livro dos Espíritos, como eles vão se lembrar disso. Kardec perguntaria lá: por que indício se pode reconhecer em um homem a sua evolução moral, a sua ascensão na hierarquia espírita, na hierarquia espiritual? E a gente imaginava que os espíritos trouxessem uma série de características. Quem o fez foi Kardec. Mas eles, trabalhando o poder de síntese, resumem em dois únicos pontos, para avaliarmos agora se estamos, de fato, avançando moralmente. Primeiro ponto, ele procura vivenciar a lei de Deus, em especial, segundo a questão 648, a lei de justiça, de amor e caridade. No segundo momento, ele antecipadamente vivencia a vida espiritual. Meus irmãos, o desafio de estar encarnados, envolto às sensações, ao tato, ao contato, e mesmo assim, fazer as escolhas pensando com a mente do espírito imortal. Para começar a fazer o fechamento, 2 textos atribuídos a Paulo de Tarso. Primeiro, a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 28, e o segundo, talvez o mais importante nesse momento, Gálatas 2:20. No primeiro, Paulo de Tarso, falando dessa nova criatura, ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. O patrimônio, temporariamente, em nossas mãos, deveria ser utilizado para repartir, meus irmãos. É essa atitude do novo homem de bem. Ele não rouba mais. Ele não se rouba mais. Não rouba mais sonhos alheios. Ele procura vivenciar o trabalho no bem com as próprias mãos. O segundo texto, palavra de Paulo, escrevendo aos Gálatas, já citado aqui, quando Paulo declara: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas o Cristo vive em mim. Queridos e queridas, haverá um momento da nossa história, talvez depois de muitos embates, depois de muitas decepções com a gente mesmo, que perceberemos um nível de evolução semelhante a esse do apóstolo. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que eu vivo agora, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, vejo complemento. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viver a nossa vida sabendo
Somos espíritos imortais, meros passageiros desse mundo material, que ao desencarnar não levaremos nada, nem o nosso corpo, ele ficará por aqui, mas levaremos aquilo que somos. É uma frase sábia de André Luiz, me parece na revista, no livro, na Agenda Cristã, onde ele vai dizer que, ao desencarnarmos, tudo o que temos vai ficar aqui. Mas o que somos, iremos levar. No livro do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, diz o Rabi da Galileia: e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há aqui, meus irmãos, duas interpretações. A primeira é quando assumimos o cristianismo, assumimos o espiritismo, mas nos lamentamos de comportamentos mundanos que precisamos abrir mãos. Não vamos mais às baladas, mudamos a maneira de conduzir as palavras, mas isso nos traz uma certa tristeza. E se olhar para trás, ainda não estamos aptos. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, tudo se faz novo. Mas há uma segunda interpretação que eu quero explorar melhor aqui agora. É aquela que diz respeito a ter abraçado a causa e, em determinado momento, desistido. Olhado para trás. Meus irmãos, porque nos aborrecemos com fulano ou ciclano, ou não entendemos um determinado momento, meus irmãos, o movimento espírita é imperfeito. Espiritismo, não. Espiritismo, não. Esse é perfeito. Mas somos seres humanos. Cometemos equívocos. Eu quero convidar você que deixou, por alguma razão qualquer lá atrás, a voltar, a lançar mão do arado, a trabalhar com afinco na causa do Senhor e na construção do reino do Rabi dentro do seu próprio coração. É preciso, meus irmãos, voltar. É preciso retornar imediatamente, porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Mas avançando, meus irmãos, para a gente poder concluir a nossa fala, devolver a palavra, uma lição de Emmanuel, a lição 36 do livro Palavra de Vida Eterna, de Coração Puro. Diz assim o texto: não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros. Meus irmãos, nunca nos foi prometido facilidades, nunca. Lucas 9, 23. Palavra de Jesus: se alguém quer vir após mim, escolha se quer vir. Mas se quer, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz. Depois vem e segue-me. Meus irmãos, há uma cruz a tomar. Uma cruz pontual, mas uma cruz geral. Para você e para mim. A cruz da evolução moral. Onde temos que abrir mão de nós mesmos, mesmo nos desagradando, para poder agradar a Jesus. Então não passarás assim no mundo sem tempestades e nevoeiros, sem o fel das provas ásperas ou sem o assédio das tentações. Buscando o bem, jornadearás como é justo entre pedras e abismos, pantanais e espinheiros. E conclui: todavia, recomendou-nos o Mestre, não se turbe o vosso coração, porque o coração puro e timorato é garantia de consciência limpa e reta, e quem dispõe da consciência limpa e reta vence toda perturbação e toda treva, por trazer em si mesmo a luz irradiante para o caminho. Meus irmãos, é preciso estar no mundo. Não podemos furtar-nos desse direito e necessidade, mas é preciso estar no mundo sem permitir que o mundo esteja em nós. Não sejamos aqueles que flexibilizam comportamentos equivocados, que fomentam desejos materiais. Sejamos aqueles que buscam compreender que precisamos cada vez mais do Cristo, porque Ele, o nosso governador, tem em suas mãos o nosso planeta. E esse planeta tem uma destinação. A destinação é se transformar no mundo regenerado para mais tarde, um mundo feliz e mais tarde ainda, um mundo angelical. Transformemos o mundo, as coisas que estão no mundo,
em possibilidades de transformá-las em amor. Foi o que o Cristo fez. E ele nos é sinalizado pela doutrina espírita como sendo o nosso modelo como guia. Olhemos para o Rabi. Transformemos em nosso guia pessoal. Eu quero encerrar com a questão 625, Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec inquire a espiritualidade e lhes pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta, meus irmãos, é a menor do livro, mas a mais importante: Jesus. Qual é o desafio? Sairmos dessa live, mais uma live, para quem sabe, nos recolhermos numa solitude, nos analisar e procurar, mesmo que tenhamos que pagar o preço do sacrifício, transformar Jesus em nosso modelo e em nosso guia pessoal. Deus abençoe e nos devolva a palavra aí à nossa irmã Fátima para reconduzir, voltar a conduzir a nossa reunião. Obrigada, Hélio, por essa palestra, mais uma palestra sua maravilhosa. E o importante, né, Hélio, é o que a gente faz quando a palestra termina, não é isso? Verdade, verdade. A gente presta atenção na palestra, mas o importante é quando ela termina, quais são as nossas ações, não é isso? Gente, o Hélio é aquele palestrante querido de várias casas espíritas que a gente participa, e vez ou outra, vira e mexe, tem sempre uma pessoa que está indo à casa espírita pela primeira vez, né? E nos procura, e aí a gente sempre dá uma passadinha de olho para ver quem é o palestrante daquele dia. Eu estou levando a pessoa nova, a gente está levando a pessoa nova. Aí é o Hélio. Aí quando é o Hélio, o nosso coração se acalma e fala assim: ah, tá tudo bem. É o Hélio, então ele vai falar de doutrina espírita, de Evangelho de Jesus, ele não vai fugir disso aí, né? Então, Hélio, muito obrigada, e você estará conosco em 2022 na FABEM, com certeza, se Deus quiser, presencial, certo? Só que com uma novidade, né, Hélio? Que agora, mesmo presencial, você vai falar não só para os que estão ali, mas também para muitos que estarão nos assistindo à distância. Isso é uma coisa muito linda, né? Que a pandemia trouxe para a gente, não é mesmo? Meus irmãos, agora eu agradeço o Hélio, vamos passando para outras partes da nossa reunião. E antes da nossa prece final, eu gostaria de chamar a Sueli, que a Sueli tem um aviso para nos dar. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Deus conosco. Amigos, companheiros da fraternidade, num próximo domingo, sem ser esse agora ou outro, nós teremos a nossa assembleia para votar a nova direção da FABEM. Entretanto, no sábado, que antecede, né, no dia 6, nós teremos um mutirão para limparmos a casa, que permanece fechada, né, por muitos meses, sem uma limpeza geral bacana, para que nós possamos, né, estar lá com segurança de higiene, limpeza. E a gente quer ver se hoje saem alguns trabalhadores. Não é trabalho mediúnico, entre aspas, mas é trabalho no bem. Então, se vocês que estão presentes hoje, que puderem estar presentes no próximo sábado, no próximo domingo seguinte, por favor, deixe seus nomes lá no nosso Zap do grupo. A gente precisa muito de mão de obra.
Contamos com todos vocês. Hélia, adorei sua palestra, viu? Obrigada. Bom, certos de que a gente vai ter bastante trabalhador para sábado, dia 6 de novembro, a gente quer acalmar os corações, com tantos companheiros que nos antecederam, enviados por Deus, nosso Pai de justiça e de misericórdia, de amor infinito, nos trazendo mensagens, conselhos, orientações. Nós vamos rogar a Ele que nos perdoe, que não nos abandone. Vamos também agradecê-lo por tanto amor, por tanto cuidado. Esses irmãos queridos que vieram antes de nós, iluminando nosso caminho, nos preparando, nos estendendo a mão para que pudéssemos ser melhores, vigilantes, para que pudéssemos desenvolver esse amor divino em nós. Nós queremos agradecer, Jesus querido, e todos esses irmãos, por tanta dedicação. Queremos também agradecer por essa existência, que é a oportunidade luminosa de conhecer mais, de trabalhar mais, de servir mais, de burilarmos mais, porque no final se trata de nós nos melhorarmos para ajudar o outro a ser melhor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade maravilhosa, luminosa dessa tarde. E que nessa tarde, que ainda se prossegue, possamos contigo produzir maravilhas em teu nome, ajudando a quem quer que seja, onde quer que esteja, com as nossas orações, com as nossas vibrações, acalentando os corações de todas as criaturas, seja do que elas estejam precisando. Obrigada, Jesus, ser conosco hoje e toda a eternidade. Graças a Deus.